Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar em qualquer momento. O que é literatura apocalíptica? É um gênero de literatura reveladora com uma estrutura narrativa. Então, nós temos aqui algumas questões já importantes. Esse gênero, ele envolve revelação, então, essa é uma característica peculiar. É importante a gente compreender qual é a estrutura em que ele aparece. Nós vamos perceber que ele narra, então ele tem uma narrativa, ele não tem uma estrutura discursiva ou a semelhança das cartas, construída por meio de argumentos, mas a estrutura dele é uma estrutura um pouco diferente, na qual essa revelação ela é mediada por um ser sobrenatural para um destinatário humano. Então, essa forma em que a mensagem ela é comunicada, ela começa pela presença de um ser sobrenatural, e esse ser sobrenatural ele entrega ao destinatário, que geralmente é um ser humano, revelando uma realidade transcendente que é temporal, na medida em que prevê a salvação escatológica e especial e espacial na medida em que se envolve um outro mundo sobrenatural. Nós vamos desenvolver melhor esse conceito para que você consiga assimilar tudo isso. Mas, basicamente, o ponto central aqui é esse tipo de literatura sempre aparece dentro de uma proposta de trazer ao conhecimento algo que até então não se entende, não se conhece, se desconhece. Essa transmissão é feita sempre por meio de um intermediário e isso tudo está situado em um determinado momento histórico, mas também envolve uma era escatológica. Então, nós vamos ter aqui essa tensão entre aquilo que está acontecendo e uma mensagem importante para o contexto histórico, mas que envolve um anúncio de algo que é futuro. Então, quando surgiu a literatura? Isso aqui é importante em que sentido? Você entender um pouco do surgimento da literatura apocalíptica. Vai ser importante para você conseguir reconstruir o cenário, o contexto histórico. E aí a gente vai perceber uma característica desse gênero, que é a questão de que esse gênero aparece principalmente em meio a caos, a catástrofe, a guerras, a sofrimento intenso. Ou seja, a gente vai perceber que o contexto histórico, o século de número 2, que é onde começa a aparecer o surgimento dessa literatura, a século 3, século 4, um século bastante intenso e difícil para o povo de Deus, é o momento em que nós temos uma presença desse gênero, e aí nós vamos perceber que é um momento também de perseguição, é um momento em que a igreja precisa estar se encontrando de casa em casa, o evangelho precisa ser proclamado, mas dentro de um ambiente de perseguição. Então, isso vai fazer toda a diferença nesse momento. Como identificá-lo? Em certo sentido, o autor apocalíptico pode ser comparado a um cartunista político dos nossos dias, que precisa compreender e retratar os principais eventos do mundo por meio de figuras, caricaturas e, em muitos casos, de maneira até bizarra. Então, essa é uma forma de você reconhecer, já bem simples, esse tipo de literatura. Você vai perceber que, assim como nos nossos dias, os cartunistas eles precisam olhar para a realidade, compreender a realidade, só que depois retratar essa realidade por meio de figuras, caricaturas e até mesmo de formas, às vezes, bizarras. A nossa preocupação e o nosso objetivo em entender melhor esse gênero e outros gêneros bíblicos deve ser sempre com o seguinte pensamento:
a igreja, o membro que não fez seminário, aquele que não tem uma capacitação teológica, ele tem uma Bíblia onde ele tem todos esses gêneros. Aí você só pensa na seguinte situação: se para aquele que é pastor, líder, que passou por uma formação teológica, se ele tem dificuldades para entender certos gêneros literários, imagine para o irmão que nunca ouviu falar de grego, de hebraico, nem algo parecido com o que a gente está vendo. Ou seja, a nossa preocupação em compreender esses gêneros literários é dentro de uma perspectiva ou reconhecimento de que há uma necessidade dentro da igreja local, onde vários irmãos, ou a maioria dos irmãos de uma determinada igreja, precisam ter o conhecimento, ler e entender esses gêneros literários, mas sem uma instrução, dificilmente eles conseguirão ter um entendimento correto. Então, eu acho que a gente precisa é, se colocar à disposição, se propor, se planejar para conhecer com o objetivo de, a longo prazo, de forma simples, e instruindo a igreja a como lidar com esse tipo de literatura. Mas esse é o ponto que marca esse gênero literário. Nós temos uma forma diferente de transmitir, de relatar uma realidade que a gente não encontra com muita frequência em outros gêneros literários. Nós falamos sobre o gênero, sobre a literatura de sabedoria, sobre poesia hebraica, e nós temos, sim, figuras, nós temos imagens nessa literatura, mas elas não são imagens, eu vou colocar aqui o nome bizarras ou estranhas para a nossa cultura ou para a cultura judaica. Então, esse tipo de literatura que nós estamos vendo aqui, apocalíptica judaica, faz uso de algumas figuras que vêm de um contexto diferente do contexto judaico e, consequentemente, também diferente do nosso próprio contexto. Uma possibilidade, então, quando nós falamos aqui no início sobre a questão dessa característica da estrutura, uma possibilidade é a gente tentar reconhecer essa literatura por meio do reconhecimento da sua estrutura. Então, quais são os elementos que compõem esse gênero a partir de uma perspectiva da sua forma? A comunicação falada ou escrita utiliza-se de estruturas que estão mais ou menos estabelecidas. Estas dependem, em sua maioria, do momento e da situação histórica em que elas são formuladas e da situação em que se encontram as pessoas para as quais foram dirigidas. Então, quando a gente fala sobre estrutura, a gente tem que levar em consideração que essa estrutura ela é formada a partir de uma situação histórica. E aí essa é uma dificuldade que a gente vai ter na questão do reconhecimento ou do trato da apocalíptica judaica, porque a gente vai precisar, primeiramente, reconstruir esse ambiente histórico para conseguir identificar a sua forma, a maneira como o autor fez uso de alguns recursos ou características dessa literatura para transmitir uma determinada verdade. As formas compreendem a soma das características estilísticas, sintáticas e estruturas de um texto, ou seja, o seu perfil linguístico. Então, pensar ou analisar a apocalíptica judaica quanto à sua forma, isso vai nos ajudar, pelo menos, em três sentidos. O primeiro, vai nos ajudar a interpretar o texto segundo um gênero literário. Então, esse é o ponto principal. Quais são as características desse gênero, dessa apocalíptica judaica? E aí nós vamos ter sempre uma observação, um parêntese que a gente vai precisar criar. É que nós vamos apresentar várias características desse gênero da apocalíptica judaica, mas o autor pode fazer uso somente de algumas características, ou seja, eu não preciso identificar todas as características para que esse gênero seja classificado como apocalíptica judaica. Eu posso ter, dependendo do contexto,
onde esse gênero foi estabelecido, quem escreveu, para quem recebeu, o teor da mensagem, tudo isso pode interferir no uso na seleção do autor das características que ele fez uso naquela determinada mensagem. Então, por exemplo, a literatura apocalíptica de Daniel, de Apocalipse, de Zacarias, a gente vai precisar analisar a cada uma e tentar identificar quais os recursos ou quais são as características que cada autor utilizou. Mas esse é o ponto principal. Nós vamos interpretar esse gênero a partir das suas características. Um próximo objetivo de identificar a forma é que isso auxilia a identificar os objetivos. Então, aqui está um ponto central também em todo esse trabalho. Por que a gente precisa reconhecer as características, a forma, a maneira como esse gênero é organizado? Porque a gente vai entender também qual é a sua proposta, qual é o porquê que o autor fez uso desse tipo textual para transmitir uma determinada mensagem. Então, isso vai comunicar também questão de objetivos. E um terceiro e último, identificando a sua forma, isso auxilia a identificar o lugar vivencial de um texto, ou seja, a situação comunitária na qual o texto recebeu a sua forma. Então, isso naturalmente vai nos levar a, primeiramente, compreender o texto dentro do seu ambiente social, histórico, literário, e aí, assim, então, depois dessa compreensão, nós conseguiremos entender a mensagem central do livro. A literatura apocalíptica, ela faz uso de vários recursos. Então, eu vou citar aqui alguns básicos e a gente encontra outros recursos também, mas de forma mais abrangente, nós podemos citar aqui um recurso chamado de pseudônimo, o termo significa basicamente falso. Então, pseudônimo é um recurso que não é naturalmente característico ou que não surgiu com o povo judeu, mas isso é comum de outros povos também, mas é a forma de apresentar um nome diferente ou de uma outra pessoa a uma determinada obra. Um motivo que levou o povo a utilizar isso no segundo, no terceiro século, foi o fato da compreensão de que não existia mais profecia nova, não existia mais profeta novo. Então, ao longo do primeiro século, ao longo dos pais da igreja, a ideia da formação do cânon foi se estabelecendo por parte da própria comunidade. Então, eles foram reconhecendo quem eram os discípulos, quem tinha vindo depois dos discípulos, e, naturalmente, se estabeleceu aqueles que falavam em nome de Cristo ou que representavam a própria igreja. Então, o pseudônimo, esse recurso, era utilizado para chamar a atenção para uma determinada verdade e atribuía-se um nome a uma pessoa conhecida. E, às vezes, era um discípulo dessa pessoa conhecida e, por isso, colocava o seu nome para tentar apresentar a sua verdade. É algo um pouco diferente do que a gente chama de plágio, ou um pouco diferente de atribuir falsamente a autoria a outra pessoa. Mas era um recurso que era utilizado e é algo que a gente vai perceber dentro dessa literatura. Então, a gente vai precisar identificar nomes, identificar situações e perguntar ou levantar o questionamento para ver se ele está usando esse falso nome ou não. Então, esse é um recurso bastante utilizado na literatura apocalíptica. Um outro recurso, e talvez seja um recurso realmente chave no processo de interpretação, e que dificulta bastante a compreensão do texto bíblico, é o uso simbólico de alguns elementos. Então, a frequente utilização de símbolos por parte dos autores judaicos tem como objetivo dificultar
a compreensão dos perseguidores quanto à mensagem que está sendo transmitida aos fiéis. Aqui eu queria só fazer uma observação para a gente não, no final, não incorrer em nenhuma dificuldade na compreensão do que o texto está colocando. Quando o autor fazia a utilização de alguns símbolos, qual era o objetivo, ou um dos objetivos? Como o ambiente que estava sendo enviada a mensagem era de perseguição, então um dos objetivos era dificultar, mas não dificultar para o ouvinte, mas dificultar para os perseguidores. Aqui tem uma diferença importante, porque os símbolos, eles eram conhecidos dos receptores, e os receptores recebiam também a explicação da mensagem. Então, para os receptores, o objetivo é facilitar a compreensão. Mas para aquele que não tem ou que não está familiarizado com todo uma cosmovisão de mundo, e principalmente uma cosmovisão cristã, ele não vai conseguir compreender. Então, ele vai simplesmente olhar para tudo isso e não vai achar nenhum princípio lógico ou nenhum objetivo claro em tudo isso. Mas há por trás toda uma compreensão de símbolos, e isso tudo é construído a partir de uma cultura, a partir de um determinado ambiente. Os símbolos da literatura se referem não apenas à coisa em si, mas também a algo mais profundo. Os símbolos aparecem todos vertidos e parecem que devem ser considerados literalmente, quando na verdade devem ser considerados figurativamente. Aqui vem um ponto que é essencial nesse processo de interpretação. A nossa tentação, e a igreja cede a essa tentação, é olhar para os símbolos e tentar entender esses símbolos de forma literal. Então, você tem objetos, você tem personagens, você tem animais, você tem uma série de símbolos que são usados, e a nossa tentação é encontrar um significado literal para tudo isso. O raciocínio precisa ser o seguinte: a gente precisa olhar para o símbolo e lembrar que mais importante do que o símbolo é a mensagem central do símbolo, é o que o símbolo deseja ensinar. Então, nós não precisamos, nesse processo de entendimento, tentar compreender todas as minúcias, todos os detalhes. A gente precisa sempre tentar entender qual é o ponto central daquele símbolo. Ah, esse símbolo aqui é um símbolo de força, esse aqui é um símbolo de rebelião, esse aqui é um símbolo de domínio. Ou seja, qual é o ponto central? A gente não vai precisar encontrar uma resposta para cada parte do símbolo, porque o símbolo ele tem uma mensagem central que ele deseja transmitir. E aqui a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. O gênero apocalíptico ele é um gênero visionário, ou seja, ele transmite revelações através de quê? De sonhos, de visões. E isso vai ficar muito claro ao longo da leitura de Daniel, da segunda parte do livro de Apocalipse, de Zacarias, algumas porções de alguns outros livros do Antigo Testamento, onde o autor vai receber o conteúdo por meio de um êxtase, por meio de uma visão, por meio de um sonho, e aí então ele vai transmitir essa situação que certamente vai acontecer em um determinado momento. Algumas características, só reforçando novamente o mesmo ponto que eu já apresentei no início. Essas características aqui, eu vou apresentar várias características, mas para que o gênero seja reconhecido ou classificado como literatura apocalíptica,
ele não precisa conter todas essas características. Vai depender de quê? Vai depender da situação histórica, vai depender do objetivo do autor, vai depender de vários elementos para que esse autor decida qual recurso ele vai fazer uso. Então, a gente só precisa ficar atento a isso, porque talvez você consiga, na leitura de um determinado texto, encontrar algumas características e outras não, mas ele continua sendo um texto apocalíptico, e mesmo fazendo uso somente de algumas características. Então, uma primeira característica que é essencial, que é central, é o determinismo. Então, o escritor apocalíptico, ele trabalha dentro de uma perspectiva onde ele entende perfeitamente que Deus já determinou o final da história. Ele não está trabalhando ou agindo como se ele não conseguisse perceber o futuro, ou melhor, como se ele não conseguisse perceber como aquilo vai terminar. Aqui é uma diferença já entre a apocalíptica judaica e a profecia e o profetismo do Antigo Testamento. Ou seja, o determinismo é a certeza de que o que está acontecendo foi determinado por Deus e que vai seguir um estágio e que vai chegar no evento final, na etapa final que foi também estabelecida pelo próprio Deus. Você vai encontrar isso de várias formas. Mesmo quando você não encontrar o nome, como tem aqui no caso de Daniel, no capítulo 9, determinado ou determinada, determinadas, mesmo que você não encontre esse nome, mesmo que você não encontre uma nomenclatura que traduza esse sentido, mas você vai perceber que quando a revelação acontece, quando o servo de Deus recebe esse entendimento, esse conhecimento do que vai acontecer, a perspectiva é de algo que foi determinado pelo Senhor. Você vai perceber que essa perspectiva ela está presente, ou seja, é uma forma diferente, onde não é uma mensagem que provavelmente lá na profecia do Antigo Testamento esse era um aspecto. Se o povo se arrependesse, havia a possibilidade que aquilo não acontecesse. Então, a profecia do Antigo Testamento ela traz ao conhecimento algo futuro, mas coloca um apelo ao arrependimento. A literatura apocalíptica não traz esse apelo, ou seja, ela traz uma convicção de que aquilo que foi revelado certamente acontecerá. E aí isso aparece aqui em Daniel, ele vai falar da seguinte forma: 70 semanas estão determinadas para o povo e para a santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. E aí ele prossegue apresentando aquilo que vai acontecer. Ele usa a palavra determinada, mas se você observar desde o capítulo 7, mesmo nos momentos em que ele não usa esse termo, ainda assim ele está trabalhando dentro da mesma perspectiva. Qual é a perspectiva? De que o que está sendo apresentado certamente acontecerá, porque já foi algo determinado pelo próprio Deus. Perguntas até aqui? Fique à vontade para perguntar em qualquer momento. Um outro aspecto dessa literatura, que é diferente também das demais, é o ponto de vista da história, a forma como a coisa está sendo construída. É bem verdade que a Bíblia toda segue essa perspectiva, onde o que é transmitido pelo autor bíblico é fruto da revelação de Deus, ou seja, quando Paulo, quando Pedro, quando eles anunciam uma verdade, estão anunciando uma verdade que é a partir de uma perspectiva de como Deus vê essa verdade. Só que na literatura apocalíptica, a coisa ela funciona de maneira mais intensa. Por quê? É como se Deus
convidasse João ao seu trono de graça, ou ele levasse Daniel até o seu trono, e ele abrisse as cortinas, e aí Deus começa a narrar o que certamente vai acontecer, e dissesse: João, olha agora e percebe o que está acontecendo. João, olha agora e observe o que vai acontecer. Daniel, perceba aqui, com base nessa situação que está acontecendo, qual é o fim de tudo isso. Então, a literatura apocalíptica apresenta uma visão do próprio Deus acerca dos eventos, seja do sofrimento, seja da consumação de todas as coisas. Então, Deus vai revelando de forma direta ao servo do Senhor, mostrando exatamente dentro da sua perspectiva tudo o que está acontecendo. E aí isso vai fazer toda a diferença nesse momento do anúncio. Por quê? Porque o povo vai receber e dentro da perspectiva humana, parece que nós estamos vivendo um caos. Dentro da perspectiva humana de perseguição do segundo, do quarto século, parece que não existia um governo soberano, não existia um rei que tinha autoridade para conduzir toda a nação. Mas aí, quando o povo percebe, tem conhecimento de como Deus está conduzindo tudo isso, aí isso passa, a visão, a cosmovisão de vida do povo de Deus passa a mudar. E isso tende a trazer direcionamento e, principalmente, consolo ao povo de Deus. Uma outra característica desse gênero é que nós já falamos, é narrativo, ou seja, ele tem uma estrutura narrativa, ele também é autobiográfico, ou seja, ele vai sempre trazer eu, Daniel, eu, João, e ele vai narrar eventos que envolvem a vida do próprio personagem. A gente vai perceber aqui no livro de Apocalipse, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, e aí ele vai desenvolver toda uma narrativa. Então, a estrutura desse texto é dentro de uma estrutura narrativa e ele geralmente constrói essa narrativa na primeira pessoa, falando sobre a situação daquele que recebeu, se colocando dentro do mesmo ambiente histórico dos ouvintes que estão recebendo aquela mensagem. Então, essa é uma característica marcante. Ela pode aparecer também por meio de diálogos, e nós já aprendemos isso. O diálogo ele pode também estar presente dentro da própria estrutura de narrativa, mas não é tão comum assim a gente encontrar esse gênero na forma discursiva. Então, nós temos uma dificuldade com o livro de Apocalipse, porque desde o primeiro momento, João vai dizer que esse material que foi repassado, que isso vai chamar de Apocalipse, de revelação. Mas na primeira parte do livro de Apocalipse, nós temos discurso, e nós não temos a presença clara desses gêneros ou essas características literárias do texto apocalíptico. Ou seja, essas características vão aparecer mais para frente no livro de Apocalipse, da mesma forma como também no livro de Daniel. Na primeira parte, nós temos uma composição do livro, principalmente de um texto narrativo, e aí na segunda parte do capítulo 7, nós temos a predominância do gênero apocalíptico. Mas esse é um ponto central. A forma em que esse gênero aparece geralmente é dentro de uma estrutura narrativa. E pouco é provável que ele apareça dentro de uma estrutura discursiva. Duas outras características importantes: esse gênero sempre requer uma explicação do seu sentido e sempre tem um condutor ou um intérprete. Então, isso vai ficar muito claro ao longo da leitura desse gênero, que sempre, apesar de que o objetivo é que... E aqui a gente... Apesar não, aqui a gente consegue entender aqueles dois aspectos. O primeiro é: o gênero foi escrito para dificultar a compreensão dos perseguidores,
mas foi escrito para facilitar a compreensão dos primeiros ouvintes. E aí vem, então, como é que isso acontece? Sempre há uma necessidade de explicação, ou seja, para que alguém entenda, ele precisa ter o quê? A explicação. Então, se os perseguidores não têm essa explicação, naturalmente eles terão dificuldade para entender. E aí tem sempre um condutor, um intérprete que vai trazer essa explicação. No capítulo 7 de Daniel isso aparece, isso vai aparecer ao longo de todo o livro, em outros textos também essa figura vai aparecer. Eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Então, isso vai acontecer ao longo de todo o livro. A revelação vai ser dada, e aí vai ser dada também um condutor, um intérprete, alguém que vai explicar o determinado sentido daquela palavra, daquela revelação. Uma outra característica importante dessa literatura é que ela vai situar o leitor no tempo, relatando algum evento ou personagem histórico. E aqui a gente precisa atentar para a importância dessa observação. Nós não podemos interpretar uma literatura apocalíptica levando em consideração somente as características literárias, sem primeiro fazer um levantamento histórico de quando aquilo aconteceu. Por que a gente tem que começar pelo entendimento histórico para depois começar a perceber as características literárias? Porque o ambiente histórico é que vai definir essas características. Então, o uso que o autor vai fazer de certos recursos vai ser baseado na questão histórica. A gente não pode, infelizmente, esse é um ponto que é comum da igreja hoje, ler Apocalipse, ler Daniel e já querer encontrar o correspondente atual para as profecias, para os símbolos. E aí a gente se distancia completamente da mensagem que foi comunicada. Só para que vocês entendam como que isso parece ser um princípio tão fácil para quem faz o seminário, para quem já estudou algumas questões básicas, mas parece algo tão difícil para quem é membro de uma igreja local. Esse domingo passado, nós estávamos trabalhando na EBD, um texto de Provérbios, e aí o texto, o versículo que nós lemos, falava sobre o justo. Eu introduzi a aula, e a aula, passamos quase 40 minutos da aula somente para dizer o que é justo segundo Provérbios, que é diferente do justo segundo o Novo Testamento. E aí a discussão foi, não, isso não está certo. Por quê? Porque quando lá no Novo Testamento o povo fala sobre justificação, a Bíblia fala sobre justificação, o justo é aquele que é crente, aquele que é salvo. Então, quer dizer que o justo do Antigo Testamento é o salvo? Ou seja, são conceitos que aparentemente são simples, mas que são construídos. Qual é a dificuldade disso? É que o sentido desse termo a gente tenta entender com base na nossa, já trazendo para a nossa própria realidade. Então, a gente esquece o princípio básico. E o ponto básico é o que é que significa ser justo segundo o livro de Provérbios. Esse é o ponto básico. E para a gente entender esse conceito, a questão histórica ela vai ser primordial na análise do texto. Então, trabalhar com literatura apocalíptica é algo que realmente exige tempo, por quê? Porque você vai precisar de recursos que que lhe dê uma noção histórica do que estava acontecendo naquela época, para que você consiga perceber quais são os elementos que estão sendo usados pelo autor de forma simbólica, mas que transmite uma realidade histórica precisa.
Então, e aí o autor vai fazer uso de personagens, de datas, de eventos históricos, justamente para situar o leitor dentro de um determinado período histórico. Qual é o ponto, só para a gente passar, para a gente avançar? Você precisa ler, identificar o momento histórico e então pesquisar sobre aquele momento histórico, para que você consiga entender a mensagem do autor e o que ele deseja comunicar com os símbolos, com as imagens, com os recursos que ele está utilizando. Uma outra característica também dessa literatura é que ela usa linguagem figurada, nós já falamos sobre isso. Então, nós vamos ter sonhos, símbolos, números, animais e outros. A diferença entre figurativa e especulativa é muito grande. Então, a ideia de especulativa é de tentar, surge de uma não compreensão da verdade, surge de algo impreciso, surge de possibilidades. Não é isso que acontece com a literatura apocalíptica. Ela traz de forma figurada uma verdade precisa. E aí, no capítulo 4 de Daniel, nós vamos ter figuras, e é importante a gente só pontuar aqui que quando a gente estiver trabalhando sobre literatura, é importante a gente perceber que o autor ele não faz uso necessariamente dizendo que a figura é essa, mas ele traz um elemento parecido. Só um exemplo disso no capítulo 7 de Daniel, ele vai falar sobre todos esses animais e ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo deixa eu só ver aqui o versículo quando começa. O versículo de número 5 do capítulo 7. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso. Então, ele vai usar essa palavra semelhante a, ele não vai dizer que era. Então, semelhante a um leopardo, semelhante a um leão, semelhante a um urso, um quarto animal diferente de todos. Então, ele vai tentar apresentar uma imagem, mas associar essa imagem com algo já conhecido, com algo que o povo tinha entendimento, mas uma imagem completamente diferente. Então, o que é que significa chifre? O que é que significa dentes? O que é que significa essas costelas na boca? Então, isso são simbolismos que o contexto histórico vai nos dar base para o entendimento desses símbolos. Mas essa é uma característica desse tipo textual, o uso de figuras de linguagem, de sonhos, de símbolos, e que a gente precisa entender a partir de um contexto histórico. Uma outra observação muito importante na leitura desse gênero é que a gente não pode, que ele não é organizado de forma cronológica, mas ele é multidimensional. É uma espécie de estrutura que não vai ser consecutiva, ou seja, ela vai ser bem diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado. O que é que a gente está acostumado a ver na literatura bíblica? Nós estamos acostumados a interpretar as cartas, estamos acostumados a interpretar as narrativas, e nós temos geralmente livros que são organizados de forma consecutiva, onde geralmente você tem uma narrativa de um determinado livro, como, por exemplo, o livro de Gênesis, onde você tem início, meio e fim. E aí a gente já sente um pouco de dificuldade quando a coisa foge desse padrão. Por exemplo, o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, você tem um momento quando Deus ordena, e são leis acerca do tabernáculo, e um outro momento no final do livro, quando a coisa está acontecendo. E aí você lê no início, depois lê no final, parece que está repetindo. Então, quando foge desse padrão lógico, consecutivo, isso já tira um pouco a nossa atenção.
E aí a gente precisa lembrar desse princípio todas as vezes em que estivermos interpretando a literatura apocalíptica. Ela vai apresentar vários eventos, capítulos diferentes, e aí muitas vezes esses capítulos introduzem, depois retomam um ponto inicial, e você vai precisar entender quais são os aspectos que estão sendo apresentados em facetas, em ponto de vista diferente, mas que fazem parte do mesmo evento. Isso é essencial para o entendimento desse tipo de literatura. Só para que vocês consigam visualizar um pouco melhor essa forma de organização, você tem aí a estrutura do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é organizado em 7 estruturas. Só que a organização de Apocalipse não é sequencial, não é lógica da forma como nós estamos acostumados. E aí o nosso perigo é que a gente tenta encontrar uma história linear. Ou seja, a gente começa no livro de Apocalipse tentando ver como é que vai começar a perseguição, como é que vai acontecer a grande batalha, a destruição de todas as coisas. Aí na nossa mente a coisa vai bem. Mas quando a gente avança, parece que volta a estaca zero. Aquilo que já tinha sido destruído completamente já está tudo normal, já tem uma outra batalha, depois uma outra destruição. E aí assim a gente fica um pouco perdido, como se fosse informações fora do seu devido lugar. Mas quando a gente percebe que essa estrutura ela é cíclica, ela é multidimensional, nós vamos percebendo que aquilo que foi apresentado lá na frente de respeito àquilo que foi apresentado no início. Então, a gente vai precisar perceber sempre isso. Quais são os capítulos que falam sobre o mesmo assunto? Qual é a relação entre esses capítulos? A gente vai sempre precisar levantar esses questionamentos e entender a estrutura do livro vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, se você começar a fazer uma exposição de Apocalipse, do livro de Daniel, do livro de Zacarias, de porções que usam a literatura apocalíptica, é importante que antes você consiga entender bem a organização, a estrutura do livro, e isso vai ajudar na compreensão de como que essa mensagem ela está sendo formada ao longo desse determinado livro. Perguntas, dúvidas? No caso, Aldo, o que se aplica para um gênero apocalíptico do Antigo Testamento também se observa no do Novo, seria isso? Não A necessariamente. forma, tipo, a forma em retratar, como eu gostava de falar, decodificar das mensagens, trazendo figuras, tentando explicar algo que é concreto, mas por meio de figuras e imagens, ilustrações. Ah, entendi. Não, perfeito. Esse elemento ele é comum. Então, dependendo da característica, você talvez tenha, por exemplo, na Apocalíptica de João, mas você não tem na Apocalíptica de Daniel. Talvez você tenha uma característica na Apocalíptica de Daniel, mas não tenha de Zacarias, não tenha de Isaías. Mas alguns elementos são realmente comuns a todos. Mas dependendo do autor, ele vai fazer uso de forma específica de algumas características e que outros autores não fazem uso. Mas essa característica que você colocou, ela é a base para todos, com certeza. Perguntas? Vamos avançar. Qualquer dúvida, pergunta, fique à vontade. Uma outra característica dessa literatura é que elas são comunicadas em meio à crise e apelam para o glorioso fim de todas as coisas. Você percebe no próprio contexto do livro em que essa literatura foi escrita que esse é um ambiente. A gente tem aqui no capítulo de Daniel esse ambiente de cativeiro, um ambiente de perseguição. E aí, nesse momento de tensão, de crise, que essa literatura ela é utilizada. E é justamente por causa desse momento que ela serve muito bem e se encaixa muito bem. Por quê? Porque ela apresenta, em meio à crise,
a meio ao caos, a certeza de que haverá um fim glorioso, a certeza de que Deus está conduzindo toda essa situação. Então, esse é um aspecto importante da literatura apocalíptica. Ela é sempre usada em meio à crise, mas ela traz também a certeza de que Deus está no controle de tudo e, naturalmente, a consequência é que isso traz consolo para aqueles que estão sendo perseguidos. Uma outra observação também que fica claro na leitura do texto bíblico é que essa revelação ela causa perturbação por parte de quem está recebendo, mas ao mesmo tempo ela vai trazer essa certeza de que o fim foi determinado pelo Senhor. Ou seja, ela traz um choque, uma perturbação por parte daquele que está recebendo, mas no final ou nesse processo todo traz consolo. Então Daniel fica perturbado, ele fica incomodado, ele não consegue dormir, ele fica inquieto, aquilo perturba a sua alma, mas a gente vai percebendo que ao longo desse processo, com o entendimento da revelação, Deus também traz paz ao seu povo, traz consolo ao seu povo. No capítulo 10 ele diz isso: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Então, a forma como ela é transmitida também traz esse impacto. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, a voz das palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Então, há aqui um impacto muito grande nesse momento em que a mensagem é recebida. Mas depois, no processo, essa mensagem ela traz um consolo, um conforto muito grande aos ouvintes. Perguntas até aqui, a gente já está chegando ao final. O nosso último tópico é tentar entender a diferença entre literatura profética e gênero apocalíptico. Mas até esse momento, dúvidas, perguntas, participações, fique à vontade para participar. Ok, diferença entre literatura profética e gênero apocalíptico. São gêneros muito parecidos. A literatura apocalíptica, ela faz uso de alguns recursos e ela possui algumas características que são comuns à literatura profética. Então, quais são as diferenças entre apocalíptica e literatura profética? Um ponto central de diferença está na questão do arrependimento, que é uma proposta da literatura profética. A literatura profética ela traz um anúncio de algo futuro que já tinha sido estabelecido dentro do pacto, prevendo, tendo como objetivo conduzir o povo ao arrependimento. Então, a literatura profética ela não segue essa base. Ela vai trazer um ponto que foi determinado, cujo objetivo em si não é necessariamente o arrependimento. Mesmo que haja arrependimento, inevitavelmente aquilo que Deus estabeleceu acontecerá. A literatura apocalíptica ela é profética em certo sentido. Em que sentido? Porque ela mostra o que acontecerá contra os oponentes de Deus. Então, esse é um aspecto comum. Assim como a literatura profética, que prevê ou anuncia algo que Deus vai fazer, porém, os autores apocalípticos, eles, à semelhança da literatura profética, usam também situações históricas específicas. Então, esse é um ponto em comum. Tanto a profética quanto a apocalíptica, elas falam, anunciam o que vai acontecer contra os inimigos do povo de Deus, falam sobre situações específicas. Por isso, tal literatura deve ser entendida primeiramente nos seus dias,
e somente depois no seu aspecto futuro. De maneira simples, o termo apocalíptico implica em profecia, todavia com alguma diferença no seu sentido comum de profecia. Então, qual é o nosso objetivo nesse slide? É mostrar que há um elemento comum, ou vários elementos que são comuns tanto à literatura profética quanto apocalíptica. São muito parecidos. A gente vai perceber agora, nesse quadro, a diferença entre esses tipos textuais. Primeiro, só para a nível de avaliação, para ver se a gente já consegue reconhecer. Faça a leitura breve desses 6 elementos e me diga qual é a coluna que representa melhor a profecia apocalíptica, ou o gênero apocalíptico, e qual representa melhor a profecia, a literatura profética. Qual é a coluna que representa melhor a literatura profética e a que representa melhor a literatura apocalíptica? Já pode responder, Aldo? Pode, por favor. A segunda coluna, essa que está a mãozinha aí, ela Na representa direita. a apocalíptica. E a primeira, profética. Perfeitamente. Então, aqui já ficou clara a diferença, né? Enquanto a profética lamenta a pecaminosidade sobre a terra e exorta o povo a se arrepender, o que é que a outra faz? Ela já clama a destruição total. E aí a gente vê as almas lá em Apocalipse dizendo: Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor determinou? Quando é que o Senhor vai destruir aqueles que estão perseguindo o povo de Deus? Ou seja, as almas estão clamando por quê? Por arrependimento? Não, por justiça, por consumação. Então, são expectativas diferentes. Enquanto a profética ela revela o desagrado de Deus em relação às atitudes pecaminosas, a literatura apocalíptica não. Ela entende que os próprios leitores estão insatisfeitos com a iniquidade em seus dias e estão clamando para Deus intervir. Há um pedido muito forte de juízo, de justiça por parte dos que estão sofrendo. A literatura profética alerta o povo a voltar-se em obediência, enquanto que a literatura apocalíptica exorta o povo a perseverar e a não se corromper. Então, são focos diferentes, são expectativas diferentes. A literatura apocalíptica, ela vai ser enviada para um povo que está sofrendo, mas qual é a mensagem? Não desista, persevere, não se deixe envolver pelo pecado. O fim está chegando. Apontando para o fim, né? Sempre. Apontando para o fim, exatamente. Então, nós temos uma associação muito direta, uma motivação sendo construída com base no evento futuro, no fim de todas as coisas. A literatura profética alerta que Deus está vindo para trazer juízo e salvação. Então, há também na literatura profética juízo, mas esse juízo não é sem salvação, totalmente por meios naturais ou agentes humanos. Aqui, a diferença é o quê? É o próprio Deus que está vindo para realizar. Então, ele não está enviando um agente, seja ele divino ou não. É o próprio Deus que está vindo e fazendo e que vai consumar todas as coisas. Apresenta a sua mensagem como algo vindo diretamente de Deus, usa expressões, assim diz o Senhor. E aqui a diferença na apocalíptica, essa mensagem vem por meio de imagens, visões, símbolos. Enquanto lá o Senhor fala diretamente, aqui o Senhor fala por meio de visões, de símbolos. Por fim, a literatura profética prediz tanto o aspecto imediato e distante do aspecto julgamento da salvação de Deus. Na literatura apocalíptica, foca primeiramente na salvação final. A única solução é Deus trazer a consumação e a restauração de todas as coisas. Enquanto que na literatura profética,
há uma expectativa de intervenção imediata. Na literatura apocalíptica, não. A expectativa é mais em relação à consumação final. E aí, por isso que, em alguns momentos, o próprio texto vai focar, mostrando que essa profecia, essa revelação, não é ainda para os nossos dias, mas para os dias finais.